Olá, gente. Então, oitavo ano, português. Hoje a gente vai trabalhar, né, na aula de hoje, a gente vai trabalhar predicativo do sujeito do objeto. Eu sei que a gente, na aula passada, a gente trabalhou o textinho, né, no País do Futebol, da história de Juvenal, e aí gostaram, gente. E depois eu apresentei para vocês essa parte inicial de crase, ok? Depois a gente retorna para a crase. Agora a gente vai rever, na verdade, né, predicativo do sujeito e do objeto. A gente já trabalhou com esses dois conteúdos sintáticos, mas eles estão dando aí continuidade no livro Panoramas, por isso que eu coloquei ali para a gente dar uma relembrada, ok? O predicativo do sujeito, deixa eu botar aqui, que a gente usava, né, PS, o PO, podem continuar utilizando. Né? Temos aqui o nome predicativo, nada mais é do que uma característica. Ambos são características, tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto são características. Como é que a gente vai saber diferenciar mesmo, professora? Outra coisa importante, ambos ocorrem, o predicativo do sujeito e do objeto, eles aparecem no predicado. São termos próprios, por isso que tem o nome predicativo, né? Aparecem no predicado. No predicado. Agora, vamos ver qual vai ser a diferença. Tem até um quadro ilustrativo, nesses slides, mas a gente chega já já nesse quadro. Como é que eu vou saber que é o predicativo do sujeito? Bom, para ser predicativo do sujeito é bem facilzinho essas regras, né, gente? O predicativo, olha, o nome já diz quem ele é, né? Porque se ele é um predicativo do sujeito, é um elemento que vai se referir ao sujeito. Para ter predicativo do sujeito, eu tenho que ter verbo de ligação. Só lembrando, o verbo de ligação indica estado. Por exemplo, professora, tem outras aqui, mas uma frase facilzinho, né? Maria é feliz. Qual é o termo da oração que está indicando que Maria é feliz? O verbo, né? Ele que está indicando. Ele não só está indicando, gente, ele está ligando. Deixa eu acertar isso aqui direitinho, né? Que é um V. Olha, verbo de ligação. Olha só o que é que ele faz. Ele liga essa característica ao sujeito. Aqui está o verbo de ligação. Ele indica um estado, né? Eu posso dizer Maria é feliz, Maria permanece feliz, Maria continua feliz, Maria ficou feliz, Maria anda feliz. Perceberam que eu tenho aí verbos que estão indicando que feliz é Maria, né? Está indicando a característica de Maria. Está ligando, na verdade, está ligando, né, essa característica. Então, como feliz aqui é a característica de Maria, ligada, né, essa característica ligada pelo verbo de ligação, eu tenho aqui, gente, o que mesmo? Feliz é um predicativo do sujeito. Veja só, cuidado com isso aqui. Por quê, professora? Porque só existe predicativo do sujeito. Isso eu posso afirmar, né? Poucas coisas gramaticalmente falando a gente afirma, a gente analisa no contexto. Mas isso aqui, veja só, eu só tenho predicativo do sujeito se eu tiver verbo de ligação. Professora, mas eu já vi frases que ali não aparece o verbo de ligação, que tem o estado do sujeito. Tudo bem, outra frase padrão gramatical. Os alunos, já usei muito em sala. Os alunos saíram felizes. Né? Os alunos saíram felizes. Professora, eu tenho o predicativo do sujeito? Tem, gente. Sabe por que tem? Porque qual é, né, o estado dos alunos? Felizes. E onde é que está esse verbo de ligação? Está aqui, ó, está escondido. E eu estava até comentando isso com a turma do ensino médio hoje, que a gente pode fazer até uma mudança de local, né, que a gramática chama de deslocar, que é retirar o termo e colocar em outro local. E aqui você já pode ter esse contato, ó, eu posso fazer isso, ó, felizes, ó, felizes, vírgula, repare, viu, os alunos saíram.
Professora, por que eu estou fazendo isso, gente? Porque as frases nunca estão assim tão bonitinhas, né? Na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Felizes está aqui na frente. E daí? Aqui pertence ao sujeito? Não. Porque eu pergunto, quem foi que saíram? Os alunos. Quem foi? Quem foram? Desculpa, quem foram que saíram? Os alunos. O sujeito está aqui, ó. E qual foi o estado do sujeito, deles, dos alunos? Felizes. Mesmo estando aqui na frente, não vai deixar de ser estado. É predicativo do sujeito. É predicativo do sujeito. Então, veja bem, o que eu tenho para observar no predicativo do sujeito? Tem que ter verbo de ligação, certo? Não vale a pena decorar o verbo. Sempre o verbo estar, permanecer, continuar. É para decorar? Não, é para analisar. Por quê? Porque eu já fiz isso em sala. Maria, vamos pegar essa Maria, né? Continua aqui. Agora eu tenho um verbo de ligação? Como? Não está ligando característica para lugar nenhum. Não tem nem característica, né, gente? Porque aqui eu tenho uma circunstância de onde Maria continua. Agora, se eu disser assim, Maria continua sorridente, olha, agora eu tenho uma característica de Maria. Agora o verbo continua é de ligação. Aqui ele é de ação. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Para a gente relembrar. Porque eu preciso do contexto. Para a gente saber se é verbo de ligação, que está ligando uma característica ao sujeito. Ou ele é um verbo de ação, que vai indicar movimento, que vai indicar ali uma circunstância, por exemplo. Ok? Aí eu trouxe uns exemplos. E o predicativo do objeto, valendo, já esqueci. Então, o predicativo do objeto, já copiaram essa parte, né? Vamos para o predicativo do objeto, rapidinho. Aí a gente vai para os slides, para a gente terminar a aula. Já o predicativo do objeto é uma característica do objeto. E aí, o aluno precisa relembrar o quê? Quem é esse objeto, professora? Quem é esse objeto? São os complementos verbais, né? Os complementos do VTD, aí eu tenho o objeto direto e objeto indireto. Do VTD, do VTI e do VTDI, certo? São os complementos do verbo. Então, eu vou ter exemplos, já ali, eu tenho que ter características do objeto. Então, mamãe encontrou, repare, viu? A calça azul. Eu vou colocar assim tudo na ordem direta, tudo bonitinho, né? Sujeito, verbo, complemento. Eu tenho aqui o verbo encontrar, né? Que encontra. Eu já estou vendo, gente, uma característica, só não sei de quê. Eu não sei se esse azul é de mamãe, que não tem como, né? Esse azul é de quem? É uma característica. Mas vamos lá. Quem encontra algo, encontra alguém, encontra alguma coisa. Ele encontrou o quê, gente? A calça. Qual é a característica dessa calça, esse estado dessa calça azul? Então, eu tenho uma característica do objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Gente, só se tem predicativo do objeto, se tiver ali verbos de ação, com certeza. Já me perguntaram isso em sala. Com certeza. Tá bom? A gente vai vendo as situações. Então, eu tenho o predicativo do sujeito. Aqui são as possibilidades de ocorrer predicativo do sujeito. Por que eu trouxe isso para você? Porque, olha, para vocês, porque veja só, eu tenho bem assim, meus irmãos, eu me lembrei dessa frase agora, meus irmãos são 3. Vou colocar são 2, porque isso é verdade, né? São 2. Meus irmãos são 2. Aí eu tenho aí o numeral. Né? Então, a gente aprende lá que a característica é só o adjetivo, professora. Não, meu bem, porque eu tenho aqui um numeral que está indicando, informando, não é, o estado daqui. Observe que eu tenho um verbo de ligação para isso. Então, por isso que eu disse que para a gente ter um predicativo, por que eu estou batendo mais na tecla aqui do que aqui no PO? É porque aqui tem mais situações, vocês vão ver. Já. Eu tenho aqui adjetivo, ora,
a gente saberia identificar, né? O adjetivo é o mais rápido de identificar, mas é o mais perigoso, porque o adjetivo tem outras funções. Observe que ele colocou aqui uma locução adjetiva, até me fugiu o nome, uma locução adjetiva, né, dando o quê? Uma característica bolo. Eu tenho um verbo de ligação, olha aqui o verbo de ligação, né? Você foi um infeliz, a gente não usa essa expressão, você foi um infeliz, esse verbo aí, foi, né, ele está o quê? Indicando uma característica, ele é um verbo de ligação, olha aqui, ó. O seu telefonema foi especial. Então, eu tenho aqui uma característica do telefonema. Quem está fazendo esse papel de informar essa característica? Então, quando eu tenho o predicativo do sujeito, só confirmo pela presença do verbo de ligação. Esta figura parece um peixe. Olha aqui, peixe. Peixe é substantivo, né? Essa expressão aqui está se referindo à figura. Quem faz essa ligação? O verbo parecer. Amar é um eterno recomeçar. Aqui, quem está fazendo essa ligação? O verbo de ligação, certo? Também chamado de copulativo, mas para a série de vocês basta ser verbo de ligação, tá? Esses nomes mais formais a gente deixa para o pessoal do médio sofrer, né, gente? Deixa para o pessoal do médio. Vocês é o verbo de ligação, é o suficiente. Olha, pronome substantivo. Pronome substantivo é aquele que substitui o nome. Por exemplo, se eu disser, aqui, ó, Maria, mamãe encontrou a calça azul, eu coloco aqui ela. Não está substituindo o nome? Ela encontrou. Se eu digo aqui, meus irmãos, aqui é pronome substantivo, que está substituindo o nome. Aqui, meus irmãos, eu tenho o quê? Um pronome que está acompanhando o substantivo. Se o pronome está acompanhando o substantivo, ele aqui é um pronome adjetivo. Isso cai muito, isso aparece muito nas gramáticas de vocês, viu? Esses dois termos. É só para relembrar. E ele coloca aqui pronome aqui, ó, substantivo. Meu boletim não é esse aqui, ó, esse boletim. Pronome substantivo para evitar repetição, né? Vocês perceberam? Porque senão ficaria, meu boletim não é esse boletim. Aí ele é utilizado para substituir, né? Substituir e evitar repetição. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, está ligando essa característica ao sujeito, né? Pronome tem todas as funções sintáticas da gramática, né? Numeral, nós somos 10. Olha aqui que eu estava querendo relembrar, não foi? O 2 aqui, numeral. E aí a gente aprende adjunto adnominal, a gente faz até nos dedinhos, né? Quais são os adjuntos adnominais? Aí, artigo, numeral, pronome, substantivo, numeral. Não é adjunto adnominal. Ele aqui é um numeral, não é, gente? Mas não é adjunto adnominal. Por quê? Porque aqui ele está sendo ligado pelo verbo de ligação. Ele vai indicar uma característica, tá bom? Então, cuidado aí com as decorebas, né, dos dedinhos. Não, a gente tem que analisar. Aqui eu tenho o verbo ser, o verbo de ligação está o quê? Fazendo a ligação desse termo ao sujeito, né, a nós. Aqui, pronome substantivo, inclusive, né? Bom, e o predicativo do objeto, eu deixei ele para o final porque ele tem menos informação do que o predicativo do sujeito. Vocês viram, né? Eu tenho aqui desconsolado e fantástico. A gente bate o olho no termo que está caracterizando. A pergunta é, caracteriza quem? O sujeito? Vamos ver. O professor deixou João... Quem é que está desconsolado, gente? O professor, que está dentro do sujeito, ou João, que está no predicado? Inclusive, ó, é porque normalmente a gente faz no olhômetro, mas pode riscar aí tudinho no caderno, certo? Aqui está oculto, né, o sujeito. Então, eu tenho aqui dentro, o sujeito está para cá, né? Então, quem deixa algo, deixa alguma coisa, deixa alguém, deixou João, que aqui é o objeto direto. Qual é a característica deste João, gente? Está desconsolado. Ó. Então, como é chamada a característica do objeto? Como é chamada a característica do objeto? Predicativo do objeto. Lembrando que esses termos que a gente está estudando são termos sintáticos, é a sintaxe, viu?
Eu acho, tá oculto, né? Acho as suas aulas fantásticas. Quem acha, acha alguma coisa, acha alguém. As suas aulas, objeto direto. O que são fantásticas? Eu, tá aqui, ou as aulas, gente? Observe que essa setinha é necessária, né? Então, eu tenho uma característica do objeto. Bom, ufa, né? Se não me engano, eu encerrei, né? Eu coloquei ainda mais frases, mas a gente encerra. Aí são as frasezinhas só para vocês visualizarem que está lá em cima, eu fui detalhando, ó. O público considera o espetáculo excelente, esse excelente, se eu colocar aqui, ó, e o aluno, vou colocar o mesmo adjetivo aí. O aluno é excelente. O aluno é excelente. Então, observe que eu tenho um verbo de ligação ligando a característica ao sujeito. Mas olha a diferença aqui. Excelente está se referindo ao espetáculo, né? O público considera o espetáculo excelente. Então, excelente está se referindo ao espetáculo, gente. Então, quem considera algo, alguém, alguma coisa, verbo VTD, o espetáculo, o objeto direto, e aqui é a característica do objeto. Então, vamos lá. Aí foi uma tabelinha, resumo, rapidinho, né, para a gente ver. Ali coloca a qualidade, né, característica do sujeito, olha, característica do objeto, e aí são as frasezinhas, né? Estão aqui, eu tenho um verbo de ligação, e ó, os manifestantes da passeata estão empolgados, ó, empolgados se referindo a manifestantes, gente. Aquela criança parece irritada. Quem está irritada está se referindo a quem? Criança, quem está ligando. Vocês estão observando que eu estou procurando um verbo de ligação? Olha esse verbo andar, parece muito, né? Mamãe anda rápido. Mamãe anda rapidamente. E se anda rapidamente indica circunstância, né? Esse andar, ele é verbo de ação. Mas esse andar aqui está ligando estressados, né? Ao sujeito. Meus pais andam estressados. Então, esses estressados, não é os pais, verbo de ligação. O juiz julgou o réu inocente. Quem julga, julga algo, julga alguém, julga alguma coisa. Eu tenho um verbo de ação. Inocente está se referindo aqui a réu, certo? O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Quem elege, elege alguma coisa. Esse prefeito aqui é a característica de Otaviano. E os policiais pediam calma absoluta. Então, eu tenho aqui quem pede, pede algo, pede alguma coisa. Então, esse absoluto está se referindo a calma. Certo, gente? Bom, eu acho que agora sim, né? Encerra. O predicativo do sujeito do objeto foi só para relembrar e vocês fazerem a atividade que está no livro Panoramas. E até o nosso plantão de dúvidas.